alguém aí? E crocheteira iniciante? Tem também? Nesse vídeo eu quero compartilhar contigo 5 erros de iniciante, 5 erros de principiante, que eu acho que assim, se alguém tivesse me falado antes, teria sido muito mais fácil a minha caminhada empreendendo com o crochê. Mas como, né, a gente aprende a maioria das coisas na prática, comigo não foi diferente. Mas eu quero que contigo seja, eu quero que contigo seja mais suave essa caminhada. Então resolvi trazer esse vídeo aqui com esses 5 erros de principiante para que tu não cometa. E se tu tá cometendo, tu já recalcule a tua rota aí e pare de cometer esses erros de principiante, porque assim, durante o percurso, durante o processo, vão haver erros. Porém, tem alguns que podem ser evitados. E principalmente, errou, amiga, corrige e cuida para não errar de novo. Porque a gente pode errar sim, só que a gente tem que ter erros diferentes. Não dá para ficar errando sempre no mesmo, toda vez o mesmo erro. A gente tem que evoluir. Com a evolução vem fases diferentes, vem desafios diferentes, muito mais desafiadores. E aí a gente vem cometendo outros erros, mas não aqueles mesmos lá do início, né? A gente tem que buscar essa evolução aí, a gente tem que buscar esse processo evolutivo para que a gente consiga profissionalizar cada vez mais o nosso trabalho, o nosso ateliê, né? E tornar a nossa jornada cada vez mais leve. Claro que eu fiz uma colinha ali com os 5 erros que eu cometi lá no início para compartilhar aqui contigo. Enquanto isso, estou fazendo meu crochêzinho aqui. E o primeiro erro de iniciante, de principiante, que eu cometi muito no início, tem a ver com a minha colinha aqui, que é não fazer anotações das coisas. Gente, é super importante, amiga, presta atenção. Faz registro das tuas produções. Por que eu falo isso? Porque tem muita coisa que a gente faz e aí, por exemplo, um tapete. Tu faz um tapete e aí tu segue um passo a passo, certo? E aí, no meio do passo a passo, tu vê que não tá ficando muito legal colocar 2 correntinhas aonde a professora falou que era para colocar 2 correntinhas. Tu vê que o teu trabalho tá ficando embabadado, tá ficando ondulado. E aí tu percebe que pra ti, se tu colocar uma correntinha no lugar de 2, fica melhor. Não é, nossa, muito bacana a gente conseguir fazer essas adaptações? Só que aí imagina só, tu fez essa adaptação, a receita ficou perfeita pra ti, tu encontrou a tua receita de bolo perfeita e tu não fez o registro desse ajuste que tu teve que fazer, dessa adaptação que tu teve que fazer. Numa próxima vez, passa aí um bom tempo, tipo, 1 ano passou. E aí, outra cliente vê uma foto antiga tua, ou a mesma cliente que comprou de ti aquela peça entra em contato e pede se tem como fazer de outra cor, ou na mesma cor, sabe? Se tu tem como refazer aquela peça. E aí tu vai dizer sim, tem como refazer. Só que se tu não tem um registro daquela adaptação que foi feita, provavelmente tu não vai lembrar. Porque acaba que durante o dia a gente tem que lembrar de tanta coisa nessa nossa vida, e eu falo da vida cotidiana mesmo. Tem que lembrar de tirar a carne para fazer o almoço, tu tem que lembrar que hoje é dia de colocar o lixo para fora, tu tem que lembrar que amanhã tem reunião na escola, tu tem que lembrar que no fim de semana é aniversário de não sei quem, tu tem que providenciar um prato ou um presente. Então é muita coisa que a gente já tem que lembrar na nossa vida cotidiana. E tá lembrando desses ajustes que a gente faz, dessas adaptações que a gente faz nas receitas, é uma coisa que acaba ficando em segundo plano. Porque como eu falei, tu fez o tapete, tu vai fazer ele dali 1 ano, o teu cérebro vai entender, não é uma coisa que ela usa no dia a dia. O que ela tem que lembrar todo dia? Tem que lembrar de escovar o dente todo dia, tem que lembrar de tomar banho todo dia. Mas o ajuste que foi feito no tapete que vai ser usado, sabe-se lá se vai ser usado um dia, e se for usado vai demorar muito, o cérebro da gente acaba meio que tirando fora essas informações para liberar espaço para coisas realmente necessárias que a gente não pode esquecer. Então, ter esses registros vai facilitar muito a tua vida, porque se vem a cliente e pede pra ti, ó, tem como tu refazer? Tu vai olhar ali no registro, olha, eu já fiz essa peça aqui, né? Não vai falar com a cliente, gente, tu vai lembrar, sabe? Mentalmente essa conversa, tá? Eu já fiz essa peça, eu tenho o registro dela. Tu vai ali no teu caderninho, na tua agenda, nas tuas folhas, seja lá onde for que tu anota,
e tu vai ter o registro dessa adaptação que tu fez. Então tu não vai precisar desenvolver a peça toda até chegar num ponto que tu veja que não tá ficando legal para ter que desmanchar e aí fazer essa adaptação de colocar uma correntinha no lugar de duas. Tu vai conseguir fazer isso já de primeira. Isso vai te poupar muito tempo. Então ter esses registros poupa tempo, poupa energia, poupa o cérebro da gente de não ter que ficar lembrando de 50 mil coisas, consegue liberar espaço para lembrar de coisas que a gente vai utilizar, que vai ser mais útil no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Então, ter essas anotações, principalmente para quem está iniciando, é super importante e foi um erro que eu cometi lá no início. Então acabava que assim, por exemplo, tá? Para fazer um tapete retangular, eu sei que para eu fazer um tapete retangular que dê certo o bico de acabamento que eu gosto de usar, que é esse bico aqui, que eu gosto de usar no tapete retangular, que é um bico bem simples, eu sei que aqui na minha primeira carreira de bloquinhos, o número de bloquinhos tem que ser número par. Então normalmente eu começo com 30 correntinhas, que vai dar um total de 6 bloquinhos, que eu fazendo um total de carreiras ímpar, no caso aqui eu faço 13, o bico de acabamento vai dar certinho. No começo, as primeiras vezes que eu fiz isso, eu não anotei. E aí o que que acontece? Eu não anotei que eu tinha que iniciar aqui com um número de bloquinho par. Então, às vezes, ao invés de começar com 6 bloquinhos, eu começava com 7 ou com 5. E aí o que que acontecia? Quando chegava aqui no final, esse bico de acabamento não dava certo. E aí o que que eu tinha que fazer? Ou eu tinha que fazer uma gambiarra para adaptar outro bico aqui, que me consome muito mais tempo, ou eu tinha que desmanchar a peça toda e aí refazer ela com um número de bloquinhos certos aqui no início. Porque quando a gente começa, a gente não tem muita noção disso, né? Agora que eu já trabalho com crochê há um pouco mais de tempo, tem certas coisas que já fixou no meu cérebro. Por exemplo, tapete retangular. Quantas correntinhas começa? 30. Por que que isso aconteceu? Porque eu fiz essa anotação em um certo momento, fiz esse registro em um certo momento, e aí sempre que eu precisava refazer, eu ia ali e consultava. E também porque tem coisas que pela repetição acaba que fixa melhor. Então, de tanto fazer tapete retangular, eu já sei, começa com 30 correntinhas, volta com um ponto alto na sexta correntinha, faz 6 bloquinhos, um total de carreiras ímpares, né, 13 carreiras no caso, que o bico de acabamento vai dar certo. Ah, Guri, se tu for fazer um tapete maior, aí a gente vai fazer uma outra adaptação, mas super importante, tá? Ah, tu fez um tapete retangular com 1,5 m, anota com quantas correntinhas tu começou, quantas carreiras tu fez, quantos bloquinhos tinha no início, na primeira carreira ali. Faz esse registro, porque quando alguém te pedir um tapete com 1,5 m, tu já vai ter esse registro, então isso vai te salvar muito, tá? Então, dica super valiosa aí, faça registro, faça anotações. E eu não tô falando só de receita, tá? Tu pode fazer também, por exemplo, anotação de combinação de cor que tu viu e tu achou bem legal. Embora isso eu acho que seja mais fácil tu salvar amarrando um pedacinho do fio no outro, ou dica bônus aí no meio do vídeo, tá? Aqui quando eu vejo uma combinação de cor que eu acho que ficou muito boa, por exemplo, eu vi um tapete bordô com rosa bebê. O que que eu faço? Eu vou ali nos meus barbantes abertos ou nas minhas caixas de sobrinha, eu pego um pedaço de fio bordô, eu pego um pedaço de fio rosa bebê, gente, um pedaço de fio assim, ó, pequenininho, tá? É um pedacinho só. Pego essas duas cores que eu vi no tapete, eu vi que ficou bom, e amarro uma na outra. E aí eu tenho um pote, que até eu nem sei onde é que ele tá, porque a gente andou trocando as coisas aqui, então ele desapareceu. Mas eu amarro uma na outra e coloco dentro desse pote. Porque daí quando eu tô com uma ideia assim, eu queria fazer uma combinação diferente, eu vou naquele pote e eu vejo essas pontas de fio que eu amarrei uma na outra, e ali tem combinações bem legais que eu queria estar testando e no momento eu não tive tempo. Então quando eu tô com tempo livre aí pra testar uma combinação diferente pra colocar no catálogo, né, pra mostrar pras clientes, eu vou ali e caço essas combinações. Mas tu também pode anotar, ó, cortal com cortal, sabe? Fazer um caderninho de combinações também, né? Ou tu pode fazer o pote do jeito que eu faço, mas o caderninho também funciona super bem, tu anotar as cores que tu quer fazer, as combinações futuras, tá? Também serve muito pra tu anotar a tua produção, então tu fazer uma lista do que tu quer produzir, ter metas, gente, ajuda bastante, tá? Porque eu vi um ditado que pra mim fez muito sentido. Pra quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar tá bom. E, gente, a gente não quer ficar em qualquer lugar. A gente sabe onde a gente quer chegar, né? Tu sabe onde tu quer chegar com o crochê. No caso aqui eu vou falar sobre crochê, mas serve pra vida também. Tu sabe onde tu quer chegar. Tu sabe quais são os objetivos que tu quer alcançar. Tu sabe quais são as metas ali que tu quer bater. Então,
ter isso anotado facilita muito. Por exemplo, anota assim, ó, o meu desafio, eu vi um desafio da Polly que eu achei muito legal, não sei se é original dela, mas eu vi no canal dela, tá? Então eu vou mencionar aqui, que é 100 panos de prato em 100 dias. Gente, é uma meta super alcançável, sabe? Fácil de bater, porque a gente vai fazer um barradinho de pano de prato no dia. Mesmo que tu seja mais lenta ali pra fazer o crochêzinho, tu tá iniciando, tu não tem toda aquela habilidade, eu acredito que dentro de uma hora e meia, tu consiga fazer um barradinho no pano de prato, né? E aí pensa que em 100 dias, se eu não me engano, daqui pro fim do ano, falta mais ou menos isso aí. Imagina tu no fim do ano com 100 panos de prato na tua pronta entrega pra tu vender, sabe? Então, são metas alcançáveis. Então, ter essa lista de metas também te ajuda bastante, porque gera um comprometimento muito maior do teu cérebro, né? A gente vai falar muito sobre cérebro nesse vídeo aqui, porque ele tem que ser teu aliado e não teu oponente nessa caminhada com o crochê, né? Então, ter isso anotado gera um comprometimento muito maior. E a sensação de tu ir ali e dar check, né? Dar ok, olha, fiz um pano de prato. No segundo dia fiz 2. No terceiro dia tive um imprevisto, não consegui pegar no crochê. No quarto dia fiz 2 para bater o do dia anterior que tinha faltado. Isso traz uma sensação de bem-estar pra gente e faz com que a gente acredite que a gente consegue bater aquelas metas que a gente estipula. Então, isso é muito importante, tá? Coloca uma meta alcançável e não esquece de comemorar cada pequena vitória, porque no caminho às vezes a gente se perde, a gente fica mirando tão lá no ponto final, sabe? Tão lá na linha de chegada, que a gente esquece de apreciar o caminho, o percurso, né? Então, tão importante quanto chegar lá é o caminho que a gente percorre para chegar lá. Então, prestar atenção e comemorar essas pequenas vitórias. Eu comecei o meu ateliê com um barbante de 600 gramas. Eu fiz 2 tapetes econômicos, eu vendi e hoje eu consegui comprar 2 cones de barbante e ainda me sobrou um dinheirinho para comprar um doce, um pão, sei lá, sabe? Comemora isso, o teu negócio tá crescendo. Não é porque tu não fez uma compra de fábrica de 100 quilos de barbante, que nem a colega posta vídeo no YouTube aqui, que é muito bacana pra gente se inspirar, mas também a gente tem que ter muito cuidado, porque aí vem o segundo erro de iniciante, o segundo erro de principiante, que é se comparar. Então, a gente tem que ficar muito atenta com isso para que isso não torne um sabotador do nosso projeto de viver do crochê, de ter uma renda bacana com o crochê, sabe? De trabalhar com aquilo que a gente ama. E eu sei que muita gente fala, mas aí tu romantiza demais, tu fantasia demais. Gente, mas é lindo. É lindo tu acordar todo dia de manhã com alegria para trabalhar naquilo que tu ama. Tu deitar à noite cansada por ter passado o dia inteiro fazendo uma coisa que tu escolheu fazer. Gente, isso é incrível. Tu sentir assim, nossa, eu tô cansada, mas todo o desafio que eu enfrentei nesse dia, nessa semana, nesse mês, ele foi escolhido por mim e por Deus, né, que abençoa a gente com esse dom e traz pra gente as oportunidades de estar fazendo o nosso negócio crescer. Mas aí depende muito da gente, né, essa questão de administrar, né, e também é um dos temas que vem mais pra frente nesse vídeo aqui. Mas quanto à questão da comparação, toma muito cuidado com isso, porque às vezes a colega posta lá que ela fez uma compra de fábrica, mas tu não sabe qual vai ser o perrengue dela para pagar aqueles boletos. Às vezes a colega posta reforma no ateliê, mas tu não sabe o que a família dela teve que abrir mão, digamos, para que ela conseguisse conquistar esse objetivo dela, que era fazer a reforma no ateliê ou construir o ateliê. A colega posta lá que ela fez 7, 8 tapetes em um dia e, tipo, às vezes a colega foi dormir louca de dor no braço, entendeu? Então, isso de comparação, tu tem que ver qual que é a realidade da pessoa e qual que é a tua realidade. A gente não tem como saber 100% qual que é a realidade da pessoa que a gente tá vendo ali e a gente tá se comparando. Porque com a rede social, muita gente fala assim, aqui eu compartilho o meu conteúdo real, é a minha vida real, é a minha realidade. Só que ela é uma realidade seletiva. Tu vem aqui no meu vídeo e tu me olha, tipo, olha só, acabei de lavar o cabelo, passei um glossinho, tá da hora que o meu vídeo, né, aqui tá mais ou menos organizado, não tá da hora? Mas tu não sabe
Tu não sabe até que hora eu fui onde pra conseguir deixar isso aqui organizado, pra de manhã conseguir gravar esse vídeo. Tu não sabe como é que tava a minha cara quando eu acordei. A cara é a mesma, mas tipo assim, o cabelo tá todo desgrenhado, tá cheio de remela no olho, tava sinistro, gente. O meu pijama tá precisando ser substituído, entendeu? Então tu vê às vezes a pessoa na rede social e fala, não, mas ela diz que ela compartilha a vida real dela. E realmente ela compartilha a vida real dela, é a realidade dela, só que é uma realidade seletiva. Entende? A gente escolhe o que mostrar aqui. A gente não mostra tudo. A gente faz essa escolha. E mesmo quem mostra coisas que quando tu olha, tu fala assim, nossa, eu não mostraria isso, a pessoa escolheu mostrar daquela forma. Então, na maioria das vezes, tudo é muito pensado, sabe? Tem uma estratégia por trás de tu mostrar uma imagem que tu quer que as pessoas vejam. Mesmo quando aquela imagem te traz, às vezes, uma reação um pouco negativa. Foi pensado para engajar um conteúdo, para gerar piedade nas pessoas. Então, assim, são inúmeros os fatores. E aí, quanto à questão da comparação, como eu tava falando, né? Tu começou com um cone de 600 gramas, parabéns pra ti. Tu teve coragem de começar com aquilo que tu tinha no momento. E isso não pode ser diminuído comparado com a colega que resolveu começar comprando 100 quilos de fábrica. Não pode, porque assim, a situação dela foi muito mais favorável. Então, se tu for parar pra ver, quem é que tem que invejar, digamos, quem, né? Quem é que tem que olhar pra outra pessoa com mais admiração? A colega que começou numa situação mais favorável ou a colega que começou com o que tinha e foi crescendo pouco a pouco? A gente tem que olhar, né? Como eu falei, a situação num todo. E não tem como a gente olhar a situação no todo, porque a gente não sabe o que tá passando dentro da casa da pessoa, dentro da cabeça da pessoa. Sabe aquele meme? Às vezes eu fico pensando, o que será que passa na cabeça dela? É tipo isso. Porque às vezes a gente vê as pessoas compartilhando certos conteúdos aqui, que a gente se questiona, meu Deus, por que com a fulana dá certo comigo não? Gente, eu já me questionei muitas vezes, de pessoas que começaram junto comigo e hoje estão num patamar muito mais além, sabe? E também me questiono sobre pessoas que começaram junto comigo, pessoas que eu vejo que tem um conteúdo riquíssimo, que tem um empenho, uma dedicação e não conseguem, parece que estourar aquela bolha, sabe? Fica só naquele miolinho ali e tu não vê a pessoa crescer e prosperar da forma que tu sabe que seria esperado de acontecer pelo conteúdo que a pessoa compartilha e pela dedicação que a pessoa tem, sabe? Então tem muito sobre isso. Então, a dica que eu vou te dar aqui, tá? Erro de iniciante. Não te compara com outras pessoas, outras crocheteiras. Compara, eu sei que isso é muito clichê, tá? Mas te compara contigo ontem, contigo semana passada, contigo mês passado, contigo ano passado. Se tu tá começando no crochêzinho agora, a questão dos registros é super importante, né? Registra o primeiro cone de barbante que tu comprou, a primeira peça que tu fez, vai estar toda torta, mas isso depois vai servir de... como é que fala? É storytelling que fala? Que é quando a pessoa conta a história dela de uma forma muito interessante. Tu vai mostrar de onde tu saiu e aonde tu chegou. Porque sim, tu vai chegar. Se tiver empenho, se tiver dedicação, tu vai chegar. Às vezes a gente tem que ajustar algumas coisas, mas tu vai chegar. Todo mundo pode chegar. É uma coisa muito engraçada que eu vejo muito falar, de tipo assim, se o fulano fez, por que que eu não consigo fazer? Se uma pessoa fez, ela já me mostrou que é possível fazer. Se ninguém fez ainda e eu tô sendo a primeira a fazer, tem meio que aquele pensamento de será que vai dar certo? Porque eu não tô vendo ninguém conseguir fazer isso aqui. E às vezes eu vou ser a pessoa que vou fazer isso primeiro e depois eu vou ensinar as outras que dá pra fazer e como fazer. E isso é muito satisfatório. Mas tenta analisar a tua trajetória, porque a estrada que tu percorreu, ela é só tua. Ninguém percorreu a mesma estrada. Mesmo que tu te compare, por exemplo, eu sou mãe de uma criança só, um filho, digamos no meu caso, tá? Eu sou mãe da Clarinha que tem 15 anos, tá? Só eu sei como foi a minha trajetória, porque sim, a Clarinha ela não nasceu com 15 anos, ela nasceu com 0 dias, 0 meses, 0 anos, né? E a gente foi passando esse processo todo junto. Então, alguém que hoje tem um filho com 15 anos e vai dizer, não, mas me comparando com a guria, eu tô melhor ou pior do que ela, tu não sabe como foi a minha trajetória, tu não sabe os desafios que eu enfrentei, eu não sei os desafios que tu enfrentou. A Clarinha sempre foi uma criança muito boazinha, então tu colocava ela ali com um brinquedinho, se tu não mandasse ela sair dali, ela não saía. A Clarinha nunca foi uma criança de mexer nas coisas, subir nas coisas, nunca foi desse jeito.
Muito, eu digo que se deve ao fato de a gente ter treinado ela desde muito pequena, assim, a gente sempre teve um cuidado muito grande com ela sobre o que tipo de conteúdo ela ia consumir. Por muito tempo ela não consumiu conteúdo nenhum, e isso eu acho que foi uma coisa que ajudou bastante, porque hoje eu vejo que, assim, pra criança ficar quieta, a mãe dá o celular, dá o tablet, e isso é muito perigoso, digamos assim. Porque ao invés de tu tá instruindo o teu filho a pegar um brinquedo, a brincar, descobrir uma coisa diferente, a riscar um papel para desenvolver a coordenação motora, sabe? Ao invés de tu tá fazendo isso com o teu filho, tu tá deixando que outra pessoa faça, tá terceirizando isso. E esse vídeo nem é sobre isso, eu não sei nem por que foi que eu entrei nesse tipo de assunto, mas eu acredito que quando a gente começa a falar de uma coisa e vai para um outro lugar, é porque tem alguém que tá precisando ouvir. E eu não tô dizendo que é uma coisa fácil, gente. Muitas vezes eu deixei de ir em lugares porque o lugar não era apropriado para ela. Muitas vezes eu deixei de fazer uma coisa que eu queria fazer porque eu sabia que aquilo não ia ser positivo para ela. Então, tudo é muito sobre... Tu quer alcançar um objetivo, tu tem que saber que tu vai ter que abrir mão de certas coisas. Não dá pra ter tudo na vida, sabe? Então, essa questão da trajetória é muito sobre isso. Tem gente que tem um marido que apoia, tem gente que tem um marido que, ao invés de apoiar, só coloca pra baixo. Então, não tem como tu saber. O caminho é só teu. E o calçadinho que tu tá usando também, tá? Porque muito se fala sobre isso. Ah, mas é que eu não tenho filhos, eu não tenho pet, eu tenho um marido que apoia e não dá certo pra mim. O calçado que tu tá usando fala muito sobre as tuas dificuldades, as tuas limitações e os teus pontos fortes, os teus pontos positivos. Então a gente também tem que avaliar isso. Qual que é a tua dificuldade? Às vezes não é a mesma que a minha, né? Qual que é o teu ponto forte? Às vezes não é o mesmo que o meu. Eu me comunico muito bem, eu não tenho problema nenhum de ligar o celular aqui, gravar, conversar. Se tiver gente na volta, tudo bem também. Eu não tenho esse problema, mas tem gente que já tem esse bloqueio. Então, às vezes, tu vai ter que trabalhar o teu bloqueio, tu vai ter que trabalhar a tua dificuldade para que ela torne um ponto positivo. E ficar se comparando com outras pessoas só vai te atrasar cada vez mais nesse processo. Então, encara o teu processo, curte o teu percurso, não olha para os outros se comparando, olha para os outros se inspirando. Às vezes a colega vai falar assim, ó, eu comprei nessa fábrica aqui 100 quilos de barbante porque o frete estava grátis, que nem, né, o Barbantes Campaner. Eles estão com promoção de frete grátis a partir de 199. Às vezes compensa tu ir lá e olhar os valores, né, comprar as cores que tá com valor promocional, fazer uma compra menor às vezes para conhecer o fio, sabe? Pega o que é proveitoso. O que vai te servir para alguma coisa. Aquilo que não vai te servir para nada, descarta. Não tem por que tu ficar carregando um monte de coisa que não vai te servir para nada. Então dá essa selecionada e olha pro outro sempre com esse olhar de... Eu diria que é meio que um olhar de interrogação, sabe? Tu não olha pro outro e fala, meu Deus, ele consegue e eu não. Não, olha com interrogação. O que foi que ele fez para conseguir que eu não tô fazendo? Porque se eu quero ter o que ele tem, se eu quero chegar no mesmo lugar que ele chegou, ou até adiante disso, eu tenho que ter essa noção. Eu tenho que ter esse olhar de olhar e ver, o que tá acontecendo ali de diferente? Às vezes é uma pessoa, às vezes tu quer uma parceria com barbante, digamos, tá? Tu quer fazer uma parceria com barbante. E aí tu vê, nossa, a fulana fez parceria. E aí eu mando mensagem pra fábrica e eles nem me respondem. Por quê? Vai dar uma olhadinha. Às vezes a fulana tá em todas as redes sociais. Às vezes a fulana tá fazendo dancinha no TikTok. Ela tá postando no Instagram todo santo dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vai saber, vê o que ela tá fazendo. Porque alguma coisa de diferente não é justo tu dizer, ah, não, é porque ela dá sorte e eu não, eu sou azarada, eu não consigo nada e ela tá porque dá sorte. Gente, não é assim, não funciona desse jeito, tá? A sorte, ela pega a gente no caminho, tu tem que estar indo pra ela te pegar. A sorte não pega ninguém deitado na cama, não pega ninguém sentado no sofá se lamentando, se lamuriando. A sorte não vem, nunca vi acontecer desse jeito. Ela pega a pessoa no caminho. A sorte nada mais é que uma oportunidade que aparece quando tu tá preparado pra ela. Porque às vezes a oportunidade aparece e tu não tá preparado. E aí ela passa, entendeu? Então, tu ir te preparando pra quando a oportunidade aparecer, tu identificar ela e agarrar ela e não deixar ela escapar, vai fazer toda a diferença na evolução do teu ateliê e na tua evolução como crocheteira e também como pessoa, né?
Agora vamos pro erro número 3 de iniciante, tá? Que foi um erro que eu cometi muito, mas no meu caso, em minha defesa, eu tenho que dizer que eu cometi porque quando eu iniciei com o crochê, não tinha esse tanto de informação disponível que tem hoje. Então, se tu tá começando hoje, tu já tá na vantagem. Muita gente vai parar e vai pensar assim, nossa, mas já tem tanta gente fazendo, né? Será que vai dar certo? Tem muita gente fazendo, tem muita gente dando certo. Por que pra ti não daria? Sendo que tu tem uma baita de uma vantagem. Já tem gente fazendo há mais tempo que tu e essas pessoas já têm muito mais experiência, já tem muito mais bagagem, né? Já tem muito mais conhecimento adquirido na prática, sim. Mas tu tá começando numa fase, numa época que tem muito conhecimento disponível, tá? Então, não buscar conhecimento, aprimoramento, aperfeiçoamento é um erro de principiante. Gente, eu vejo muita gente falando assim, não, mas eu sou assim. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Até vi um meme falando que isso é síndrome de Gabriela, né? Por conta da série, da novela, sei lá. E é muito sobre isso, sim. Tu tem que buscar essa melhora, tu tem que buscar essa evolução. E isso a gente adquire com conhecimento. E tem o conhecimento da prática, né? Tu vai fazendo, tu vai praticando e vai pegando conhecimento naquilo, vai desenvolvendo essa habilidade. E tem o conhecimento que ele é adquirido por forma de outra, né? Por via de outras pessoas. É muito certo que dizem de que tu pode evitar o erro analisando o erro do teu coleguinha. Então, sim, muita coisa, que nem esses 5 erros de principiante que eu tô compartilhando contigo aqui, muita coisa pode ser evitada, sim, tá? E só analisando o que o outro fez e deu errado. Por exemplo, a questão do fiado, né? Eu ia colocar o fiado aqui como um erro de principiante, mas eu resolvi não colocar. Então, eu só vou citar ele como um bônus aqui no meio desse terceiro erro, que é não buscar conhecimento, só para falar um pouquinho sobre ele, né? Sobre a questão do fiado. Muita gente vai dizer, a colega vendeu fiado, tomou um calote, então eu não vou vender fiado porque eu vi que não deu certo, tá? A questão do fiado, ela é muito relativa. Por quê? Eu recomendo vender fiado? Não, eu não recomendo vender fiado. Eu vendo fiado? Sim, eu vendo fiado. Mas daí é aquela questão, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por quê? Eu tenho clientes que compram de mim valores altos e parcelam para ir pagando por mês. E para mim dá certo. Eu já tomei algum calote? Que eu me lembre, não. Até hoje, que eu me lembre, não. Como funciona? A cliente nova chega e diz assim, eu quero comprar esse tapete aqui, tu me vende pra eu te pagar o mês que vem? Eu não sei quem é a pessoa, eu não sei de onde que ela veio, pra onde que ela vai, eu não sei quais são os hábitos dela, eu não sei se ela é de confiança, eu vou vender fiado pra ela? É claro que não, né? Agora, tem cliente que compra sempre comigo, e aí ela diz assim, compra um tapete e paga na hora. Compra um jogo de banheiro, paga na hora, passa no cartão, né? Ou faz o Pix, ou paga em dinheiro. Sempre comprando comigo assim. Aí chega um dia que eu tenho 2 jogos de cozinha ou 2 tapetes que ela gostou muito. E aí ela fala pra mim assim, nossa, eu gostei muito desses 2, tá difícil de escolher. Eu vou fazer assim, eu vou ficar com esse e vou te pagar. E se até o mês que vem tu não tiver vendido esse outro aqui, eu fico com ele também. Ela já compra comigo. Eu sei que ela é de confiança. Eu sei onde encontrar ela. Eu tenho, assim, 99% de certeza que ela vai me pagar certinho. Ela sempre tá comprando e sempre paga. Por que eu vou perder essa venda já certa, digamos assim, e ficar com uma peça aqui, sendo que eu posso dizer pra ela, não, faz assim então, leva os 2, tu me paga esse agora e o outro tu me paga o mês que vem. Por que eu vou perder essa venda? Para mim não faz sentido nenhum, mas é uma coisa que ela tem que ser analisada em cada situação, digamos assim. Por exemplo, o que eu mais vendo aqui no ateliê, tá? Que é fazer e vender, jogo de banheiro. A quantidade de jogo de banheiro que eu fizer, eu vendo. É venda certa jogo de banheiro. Então, digamos que assim, eu fiz 5 jogos de banheiro, fiz ali uma coleção, 5 jogos, e postei, tá? Aí tá tendo muito interesse, muito interesse. E aí vem uma pessoa e fala assim, eu queria ficar com 2 ou 3, tem como eu te pagar um e te pagar os outros parcelado?
Não, não tem. Por quê? Porque eu tenho outras pessoas para quem eu posso já vender, que já estão interessadas, e esse valor vai entrar na minha mão imediatamente. Então, dependendo da situação, não é vantajoso para mim fazer desse jeito. Então, como eu falei, a situação tem que ser analisada uma a uma. Eu espero que o barulho não esteja atrapalhando aqui no vídeo, que o vizinho tá de construção aqui do lado. Eu espero que não esteja atrapalhando, porque eu não tenho como parar, porque senão eu perco o raciocínio e depois acontece alguma coisa e eu não consigo voltar aqui pra terminar de gravar esse vídeo. Gente, tem um tanto de vídeo picotado gravado aqui, que por algum motivo esse já termino de fazer e depois eu não consegui terminar. E aí eu perco o fio, eu perco a energia, aquela vibe do vídeo, sabe? E aí depois acaba se perdendo aquele pedacinho de vídeo picotado. Eu vou ver o que eu vou fazer com esses vídeos aí. Mas, então, sobre o fiado é muito sobre isso, tá? Coisas que ajudam a evitar o fiado. Tu ter uma maquininha de cartão, passa no crédito, passa no débito, parcela, sabe? Aceitar Pix e dinheiro. Tu ter várias opções ajuda muito a evitar o fiado, tá? Tem gente que fala assim, entre vender fiado e ficar com a peça parada, eu prefiro ficar com a peça parada. Depende, tá? Tu tá com muita peça parada, não valeria mais a pena tu vender pra alguém de confiança e receber o mês que vem do que ficar com a peça parada? Tem gente que vai dizer, não, eu prefiro baixar bem o valor, tirar praticamente só o do barbante, abrir mão do meu trabalho, da minha mão de obra ali, né, do meu lucro, e pegar só o do barbante de volta, mas não vender fiado. Vai depender, tá? Varia muito de pessoa para pessoa e tu vai ter que ver o que dá certo pra ti. Pode ser que tu faça vendas no fiado e não receba? Pode ser, infelizmente pode ser sim. Pode ser que assim como eu, tu também consiga fazer algumas vendas no fiado e receber certinho? Eu rezo que sim, que dê certo pra ti, assim como dá pra mim. Eu vendo sempre no fiado? Não, gente, eu não vendo sempre no fiado. Mas assim, todo mês eu tenho algumas clientes que têm uma sobrinha de alguma compra que elas fizeram pra pagar. E esse valor somado no início, no fim do mês, ajuda bastante a fechar o orçamento aqui do ateliê. Então, eu não vou te dizer pra tu vender fiado, pra depois tu dizer que tomou-lhe um prejuízo e a culpa foi minha, né, que tava dando essa dica aqui, mas eu também não vou te dizer pra tu ser tão rígida com as tuas regras. A gente tem que nessa vida aprender a ser maleável, tá? Então a gente tem que se adaptar à situação conforme ela vai se apresentando pra gente, certo? Então, conforme for se apresentando pra ti, tu vai testar. É claro que, por exemplo, tu fez uma venda no fiado e tu não recebeu, não vende mais no fiado. As pessoas, às vezes, olham pra gente e dizem assim, isso aí tem cara de boba, eu vou enrolar ela. Entendeu? Às vezes a gente tem cara de boba mesmo e a gente tem que assumir. Eu tenho cara de boba e as pessoas querem me enrolar. Então, tu não pode vender fiado. Se tu é uma pessoa que tu não tem jogo de cintura pra cobrar, tu não pode vender fiado, porque às vezes vai chegar a situação que a pessoa combinou contigo, eu vou te pagar dia 30, beleza? Beleza. E chega o dia 30, a pessoa não manda o valor. Tu vai ter que entrar em contato com a pessoa e dizer, fulano, tudo bem, esqueceu de mim, sabe? Eu sempre cobro no sentido de brincadeira, gente, sempre. Quando a pessoa esquece ou alguma coisa assim, eu só, você quer, não esquece de mim. Ou tipo, já mando, tipo, saiu coleção nova, quer dar uma olhadinha? Sabe? Vi esse meme aqui, lembrei de ti. Porque daí a pessoa vai se ligar, tipo, poxa, eu tinha que ter mandado o dinheiro dela. Sabe? Às vezes a pessoa só esqueceu mesmo, às vezes ela teve algum imprevisto. Então, a gente tem que saber cobrar pra vender fiado, né? Então, se tu é uma pessoa que tu não sabe cobrar, o fiado não é pra ti, certo? Então, voltando, né, o que a gente tava falando sobre a busca do conhecimento. Esse vídeo é muito sobre isso, sobre buscar conhecimento, porque tu tá aqui vendo quais são os erros de principiante que eu não quero cometer. Tu tá buscando conhecimento. Às vezes tu vai pro Google ou pro YouTube, né, que é vinculado ali, e faz uma busca sobre algum tema que tu tá precisando aprender, tá precisando desenvolver sobre ele. Então tu vai colocar ali como fazer um tapete reto. E aí tu vai buscar esse conhecimento. Às vezes teu tapete ele não fica bem retinho, bem estiradinho no chão, bem esticadinho, bem assentado, né? E aí tu vai lá e faz essa pesquisa. E aí tu vai praticar várias técnicas que eles ensinam ali até tu achar uma que dê certo pra ti, sabe? Isso é buscar conhecimento. Tem muita gente que fala, eu tenho dificuldade em vender. E eu digo, tá, mas tu tá oferecendo aonde? Eu ofereço pros parentes. Porra, tu só oferece... Desculpa, gente. Mas assim, com tanta oportunidade, tu só utiliza uma ferramenta que é oferecer pra parente, pra fazer venda? Tu pode oferecer pros vizinhos, tu pode botar na frente de casa pra vender, tu pode buscar um lugar pra colocar consignado, tu pode procurar uma revendedora, tu pode vender, aí vamos falar online, né? Instagram, Facebook, Shopee, Mercado Livre,
OLX, TikTok, Quai, YouTube, várias, inúmeras são as oportunidades de venda que a gente tem hoje. Então, tu dizer assim, ah, não, mas é que eu não sei mexer no Instagram. Onde é que tu tá agora, minha amiga? Tu não tá no YouTube? Tu sabia que aqui em cima, em algum lugar aqui, tem uma lupinha que é pra fazer pesquisa? Não vai agora, não sai do vídeo agora, que as últimas duas são muito, muito boas mesmo. E são erros, assim, que a maioria da gente comete e eu não quero que tu passe por isso, tá? Então não sai do vídeo agora. Mas quando finalizar esse vídeo, digita naquela lupinha ali, ou quando tu tiver de bobeira, tipo, agora eu vou lavar a louça. Digita ali na lupinha, como vender no Instagram. E vai assistir vídeo sobre isso. Gente, quando eu resolvi que eu ia criar um canal aqui no YouTube, eu fui e digitei como criar um canal no YouTube. No YouTube mesmo. Fiz essa busca e fiquei consumindo conteúdo. Consumindo. Eu sou muito sobre isso, assim. Tem uma coisa que eu gostei, eu vou lá e eu absorvo o máximo que eu puder sobre aquilo. Entende? Então, eu não entrei aqui, eu vou lá ver como é que faz. Primeiro eu descobri como é que faz e depois eu entrei. E tem dado certo pra mim, os meus conteúdos têm sido bem vistos, bem visualizados, né? O retorno financeiro pra mim tem sido bom. Então, de várias formas, né, tem sido bom. Eu tenho feito ser bom, sabe? Então, tem dado certo. E é sobre isso, sobre qualquer coisa que tu queira fazer. Às vezes, eu vejo muita gente falando, né, sobre a loja da Shopee, que é um conteúdo que eu tenho trazido recentemente aqui no canal. E o pessoal falando assim, nossa, mas como é que faz? Gente, eu não vou gravar um vídeo mostrando passo a passo como abrir uma loja na Shopee, porque a minha já está aberta. Eu não vou gravar um vídeo passo a passo ensinando como cadastrar um produto na Shopee, porque no momento eu não disponho de tempo para isso. E porque já tem muito conteúdo bom ensinando como fazer. Então, tu pode estar consumindo esse conteúdo e colocando em prática. E, de novo, vai ter esse conteúdo que tu vai lá, vai assistir, né? Vai ler, vai absorver pra ti. E tem o conhecimento que tu só vai adquirir com a prática. Então, tu pode ver assim, eu quero começar a correr. Qual o melhor horário para correr? Que o corpo, né, reage, responde melhor. Dependendo de qual for a tua intenção. Eu quero correr pra perder peso. Eu quero correr pra dar uma desopilada, sabe? Dar uma arejada na cabeça. Eu quero correr pra tal coisa. Qual é o melhor horário? Qual é o melhor calçado pra correr? Eu devo comer antes ou depois? Eu devo tomar água durante a corrida? Esse é o conhecimento técnico que tu vai adquirir de um vídeo, de um livro, de um conteúdo que tu leia, sabe? Esse é o conhecimento técnico. E tem o que é o teórico, né? E tem o prático, que eu só vou descobrir, às vezes, tipo assim, eu vou dizer assim, a pessoa fala que o melhor horário pra correr é às 11 horas da noite. E aí eu vou sair pra correr 11 horas da noite e eu vou ver que aonde eu moro não dá pra correr 11 horas da noite porque é perigoso. Entendeu? É o conhecimento prático. Aí na tua região não dá pra correr 11 horas da noite, mesmo esse sendo o horário mais indicado, sabe? A gente tem que alinhar esses dois conhecimentos, o teórico e o prático, e ver qual que vai ser a nossa receita de bolo perfeita, de novo, né? Então vá atrás de descobrir como, sabe? Para de tanto assim, mas pra mim não dá certo. Eu não sei o que, não sei o que lá. Mas a fulana não sei o que. E comece a colocar o como antes, sabe? Como eu faço pra dar certo pra mim? Como a fulana fez pra conseguir tal coisa? Como, sabe? Eu assisto muito o conteúdo do Pablo Marçal e eu curto muito as palestras dele, porque, tipo assim, ele libera o microfone pra pergunta e ele já fala, começa no como, parará. E, gente, se a gente começar a fazer pergunta, nossa, a gente vai facilitar muito a nossa vida. A gente vai encurtar muito o trajeto, o percurso de onde a gente tá, com onde a gente quer chegar, sabe? Com perguntas, tá? Então, adquira conhecimento e registre esse conhecimento, pelo amor de Deus, que foi o erro de iniciante número 1 aí, que foi não fazer registro, tá? Então já falamos sobre fazer registro de tudo, que receitas, dicas, tudo. Falamos também sobre não se comparar, falamos um pouquinho sobre fiado, né, que não vai contar aqui. Falamos sobre adquirir conhecimento e agora a gente vai falar sobre precificar errado. Sim, vamos falar sobre precificação aqui nesse vídeo, tá? E aí vamos lá, né? Sobre precificar errado e por que que isso é um erro de iniciante, de principiante. E por que tem crochêteira que trabalha com crochê há anos e
às vezes ainda precifica errado. A gente tem que entender que ser iniciante, ser principiante, não ter experiência em alguma coisa é um fato que vai acontecer com a gente durante toda a vida. E vamos falar sobre crochê aqui, mas serve pra tudo, tá? Digamos que eu sou leiga em amigurumi, tá? Eu não trabalho com amigurumi. Já fiz alguma coisinha, mas assim, nunca pra venda, só pra uso nosso mesmo. Então, eu não tenho noção de valor de fio de amigurumi, eu não tenho noção de tempo de produção de amigurumi, eu não tenho noção de valor agregado em amigurumi, eu não tenho conhecimento sobre valor de mercado de amigurumi. Então, se alguém me pedir pra fazer um amigurumi, quiser fazer uma encomenda de amigurumi comigo, no amigurumi eu sou iniciante. Então, provavelmente eu vou precificar errado, sabe? E aí, de novo, a gente vai falar sobre os dois tipos de conhecimento, né? O teórico e o prático. Sobre o conhecimento teórico, digamos que tu tá começando agora no crochê, tá? E aparece pra ti uma encomenda de um jogo de banheiro. A cliente te manda foto, gente, acontece muito isso, tá? Acontece comigo até hoje. Só que hoje eu já consigo administrar isso de uma forma melhor. No começo a gente entra em pânico, porque a gente quer pegar as encomendas, a gente quer produzir as peças, então a gente meio que entra em pânico querendo pegar tudo, e esse é o próximo erro de iniciante, calma aí que a gente vai falar sobre ele também. E aí a gente quer fazer, né, quer produzir, quer pegar encomenda, quer vender, e a gente às vezes se afoba e comete esse erro que é o de precificar errado, tá? Então, é um erro de iniciante, e como não cometer esse erro, que é o principal foco desse vídeo aqui, né? Te mostrar alguns erros de iniciante, mas principalmente te mostrar algumas formas de evitar de cometer esses erros, tá? Então, por exemplo, a cliente manda foto pra ti de um jogo de banheiro e te pergunta quanto que tu cobra pra fazer. Tu faz? Quanto que tu cobra pra fazer? Às vezes a cliente nem pergunta se tu faz, porque a cliente acha que assim, ó, se tu tem um trem desse aqui e tu tem acesso a comprar o fio, tu pode fazer qualquer coisa. E não é bem assim que funciona. Poder tu pode, na maioria das vezes não vai ficar exatamente igual. Então, né, tem muita oscilação aí no meio, não é um negócio certeiro, sabe? Mas a cliente não sabe disso. Ela acha que se tu faz crochê, tu pode fazer qualquer coisa no mundo. Tu pode, mas nem tudo que eu posso me convém. Então, vamos ter um pouquinho de atenção com isso. A cliente manda aquela fotinha que tu faz, quanto que tu cobra? E aí, na hora tu te desespera, o que eu recomendo, tá? Não responde de imediato. Calma, calma. Dá uma segurada, dá uma respirada, deixa oxigenar teu cérebro, porque quando a gente não respira, o cérebro não oxigena, a gente pensa menos, pensa mais devagar. Então, dá uma respirada e vai fazer busca por imagem. Dica no meio do vídeo aqui. Se tu não conhece o Google Lens, Lens, vou deixar passando aqui, tu tá perdendo tempo. Ele é um dos melhores amigos da crocheteira, que gosta de estar fazendo coisas diferentes, que gosta de não depender dos outros, tá? Essa é uma dica pra tu não tá dependendo dos outros. Porque o que acontece? Normalmente a cliente manda foto e pergunta quanto que tu cobra pra fazer. O que tu faz? Tu manda lá no grupo de crochê que tu participa. Quanto que tu cobra pra fazer isso aqui? Quantos que vocês estão cobrando? Quanto que eu posso cobrar pra fazer isso? E aí, gente, isso é muito perigoso. Por quê? Porque eu vou te passar o valor que eu cobro baseado no fio que eu compro, tá? No valor que eu pago no meu barbante ou no fio que eu for utilizar, no tempo que eu levo pra produzir e no grau de dificuldade que eu tenho pra produzir aquela peça. E ainda uma quarta coisa, que é a vontade que eu estou ou não de produzir aquilo ali. Porque sim, se a cliente me pede para fazer uma coisa que eu não tô tão afim de fazer, mas que eu faria e que eu gostaria de receber esse valor, eu vou cobrar um valor um pouco mais alto. Porque eu vou fazer uma coisa que não vai ser tão prazerosa assim para mim, mas eu vou ganhar bem para isso. Então eu faço dessa forma o cálculo, tá? Eu precifico dessa forma. E se tu paga um valor diferente no barbante, pronto, já ferrou com a conta toda. Porque tu vai ter que fazer o cálculo em cima do valor que tu paga. Se a cliente pede pra fazer um jogo de banheiro, que eu demoro 2 dias e tu demora uma semana, pensa que se eu fizer, eu vou ganhar aquele valor em 2 dias. Se tu fizer o mesmo jogo, tu vai ganhar aquele valor em uma semana. Não compensa às vezes. Então, isso de perguntar quanto que eu cobro pra fazer isso aqui, gente, é um erro de principiante. Não vamos mais cometer esse erro. De novo, usa a colega como referência, não como comparação. Pega aquela foto que o cliente te mandou, coloca no Google Lens, que é para fazer essa busca por imagem,
Lá tu vai achar vídeos, vai achar postagens, vai achar todo tipo de coisa inspirado naquela foto, semelhante ou próximo, né, daquela foto que tu colocou lá. O que eu te recomendo? Se tem vlog de produção no YouTube com uma peça parecida, com um jogo parecido, assiste o vlog, porque no vlog normalmente a colega passa quanto de fio ela utilizou, quanto tempo ela demorou para fazer. Baseado nisso, tu vai conseguir estimar mais ou menos quanto de fio tu vai utilizar em valor, né, em peso e daí em valor, e quanto tempo tu vai levar para fazer aproximadamente, tá? Então, tu consegue ter uma noção ali para precificar essa peça e passar o valor para cliente, um valor mais assertivo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nisso, porque vai ajudar bastante. Ao invés de tu pegar o preço que a colega disse que ela vendeu e passar o mesmo preço para cliente, tenta buscar um pouquinho mais de conhecimento teórico em cima desse assunto para precificar da forma correta, para tu passar para tua cliente um valor um pouco mais assertivo, com a tua realidade, do preço que tu paga no fio, na tua matéria-prima, no teu tempo de produção e no teu nível de dificuldade. Tem gente que faz crochê super bem, é profissional no crochê, mas não consegue colar uma aplicação, não consegue costurar uma aplicação, tem dificuldade, tanto com cola, essas colinhas assim de silicone líquida, né? Cola universal, cola jeans, cola pano, com fio de seda, aquela linha de polipropileno, né, que a gente derrete na vela. A pessoa tem dificuldade em colocar a aplicação na peça. Se é uma peça cheia de aplicação e eu te falo que eu faço ela em 2 dias e tu tem dificuldade na aplicação, tu tem que ter noção de que se tu for fazer aquela peça ali, tu vai passar um nível de estresse muito alto que tem que ser remunerado da forma correta. Então, por isso que eu falo também sobre isso, né? Tem que calcular o valor do material, do barbante ou do fio que tu vai utilizar, o teu tempo de produção, porque sim, se demora mais para fazer, tu tem que cobrar mais caro, o grau de dificuldade. Se é uma coisa que tu tem facilidade em fazer, tu pode cobrar um valor mais em conta. Se é uma coisa que tu tem dificuldade em fazer, essa dificuldade ela tem que ser melhor remunerada. Então tu tem que cobrar um valor um pouquinho mais alto. E a questão da disponibilidade e da tua vontade de estar fazendo. Também é uma coisa que tem que ser levada muito em conta, né? O que eu vejo muito acontecer? A pessoa fala que vende, por exemplo, um jogo de banheiro, 450, 500 reais. E o pessoal não acredita. Diz, não, eu não acredito que venda um jogo de banheiro nesse valor, nesse preço. Gente, a questão da disponibilidade de agenda, ela interfere muito na precificação. Por quê? Digamos, tá? Eu sou uma crocheteira famosa. Digamos, tá? Eu não sou, mas digamos que eu fosse muito famosa. As pessoas querem ter uma peça feita por mim, porque eu sou muito famosa, então tem muita gente que gosta de mim e quer ter uma peça feita por mim, tá? Então, se eu tenho muita gente querendo o meu produto, automaticamente eu posso gradativamente, né, ir subindo o valor do meu produto, porque as pessoas ainda vão querer comprar de mim. Tá dando pra entender? Tu tá iniciando. A tua peça, ela nem fica aquele, né, aquele crochê todo. Às vezes fica meio tortinho. Gente, tem peça... E agora deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Tem peça que dá pra vender, tem peça que não dá pra vender, tá? E aqui eu tô falando com peças que dá pra vender. Tem gente que tá começando e faz um crochê perfeito. A pessoa é meio que autodidata no crochê, ela já começa a fazer o crochê e os pontos já ficam muito bonitos, bem assentadinhos, num tamanho padrão, fica bem legal o crochêzinho da pessoa. Ela já pode vender, ela é iniciante, mas ela já pode vender. Tem gente que vai ter que praticar muito para conseguir chegar num nível de crochê vendável, que tu olha e diga assim, eu compraria essa peça. Porque tem peça que tu olha e diz, nem pensar, não compraria, tá tudo torto, os pontos tá fora de... Sabe? O ponto que era pra ir no buraco tá fora do buraco, tá, o bagulho tá louco, sabe? O bico de acabamento não deu certo, teve que fazer uma gambiarra lá no final, ficou embabadado, ficou repuxando, tu vê que a pessoa esticou pra tirar a foto, que já fica a beiradinha, já fica meio arrebitadinha assim, ó, dando sinal que na primeira lavagem vai virar uma cumbuca, vai virar um chapéuzinho. Então, tem gente que vai ter que praticar muito pra chegar num nível de crochê vendável, tá? E essas dicas todas aqui nesse tópico aqui de precificar errado,
é para quem já tá fazendo um crochê que dá para vender, tá? Então, vamos dar uma atenção para isso e vamos dar uma cuidada nessa questão de criticar o preço da coleguinha também. Não tem como deixar de falar, né, nesse vídeo, dentro desse tópico de precificação aqui, não tem como deixar de falar dessa questão de não se comparar também e não ficar julgando, criticando o outro, tá? Afinal de contas, se tu tá tendo tempo de ir lá julgar, criticar o outro, quer dizer que a tua agenda não tá cheia, porque no momento que a tua agenda enche, no momento que tu tem demanda, tu tem procura em cima do teu produto, da tua peça, tu não tem tempo de estar indo lá deixar comentário e crítica e julgamento em cima do preço do outro, tá? Tu tá fazendo o teu, tá cuidando do teu, e aí não sobra tempo para cuidar do outro, certo? Então vamos dar uma atenção nisso aí. De repente o pessoal que tá, né, muito... Ah, meu Deus, eu não acredito, como que ela... É mentira, ela não vende nesse valor. Ou tipo, nossa, não acredito, não tira nem pro barbante. Vai dar uma olhadinha pro teu negócio aí, vai focar tua energia em algo que vai ser positivo pra ti, tá? Ao invés de estar focando energia, ou foca energia no outro também, quer focar energia em mim aqui também, fica à vontade, tá? É só uma dica aí no meio desse tópico. E vamos pro último agora então, né? Então vamos lá, né, minha gente? Quinto e último erro de iniciante, e eu já quero, antes de falar sobre o último, pedir pra ti deixar no comentário aqui se tem algum erro de iniciante que eu não citei nesse vídeo e tu quer ver no próximo vídeo, e se tu quer ver um próximo vídeo falando sobre isso, porque sim, tem muito mais erro de iniciante que não foi citado aqui. O vídeo já tá bem extenso, né, porque a pessoa que gosta de falar, né, acho que nem deu pra perceber, né, porque eu disfarço bem, mas eu gosto de falar bastante, então eu acho que o vídeo já tá bem comprido, e daí pra não ficar muito cansativo, né, eu deixei alguns erros para o próximo vídeo, se vocês quiserem, porque não faz sentido nenhum eu trazer um tipo de conteúdo aqui que não é do interesse de vocês. Então, esse canal aqui, ele foi criado com essa intenção de compartilhar contigo aqui, sim, dicas, vlogs, as minhas experiências, porém dentro daquilo que tu tem interesse, né? Porque botar vídeo aqui pra ninguém ver não faz sentido nenhum. Então eu vou falar sobre o quinto e último erro de principiante que eu listei pra esse vídeo, mas já vou te pedir pra deixar nos comentários se tu quer ver um próximo vídeo nesse mesmo tema, nesse mesmo formato, né? Pra ficar ouvindo e crochetando aí, esses crochetos daí, eu crocheto daqui, e a gente vai batendo esse papo, tá? Então, o quinto e último erro de principiante que eu deixei pra falar aqui nesse vídeo é o não saber dizer não, tá? E é muito importante. Como eu falei, né, no tópico anterior, no começo a gente tá super empolgada, né? A gente quer sim pegar encomenda, a gente quer vender pronta entrega, a gente quer dominar o mundo, né, com o nosso crochêzinho. Porém, tem que ter maturidade, e aí, sobre maturidade, né, eu entendo que ela só vem com o tempo mesmo, não tem como tu exigir maturidade de um bebê. Ele não tem, né, de uma criança pequena. O nível de maturidade vai ser baixíssimo, né? E a gente tem que entender que quando a gente começa no crochêzinho, a gente é nenenzinho no crochê, né? A gente é criança pequena no crochê. Então, não tem como tu exigir um nível de maturidade de uma senhora que já viveu muito, que já testou muita coisa, que já quebrou muito a cara, sabe? Ela vai ter um nível de maturidade, ou pelo menos se espera que tenha, né? Que quando tu tá iniciando, tu não tem. Então, esse nível de maturidade faz com que a gente aprenda a dizer não para certas coisas. Mas uma dica muito importante que eu quero te passar aqui é que para tu poder dizer não para certas coisas, por exemplo, para certas peças, se a pessoa entra em contato comigo me pedindo certas peças, eu tenho maturidade para, em alguns casos, dizer não trabalho com esse tipo de peça. Eu não falo nem não trabalho, tá? Normalmente eu falo assim, ó. No momento eu não estou trabalhando com esse tipo de peça, no momento eu não estou trabalhando com esse nicho do crochê. E aí eu, claro, né, falo pra pessoa sobre o que eu tô comercializando no momento, que normalmente é moda casa. Eu gosto muito de peças básicas, sabe? Tem uma troca de cor, às vezes tem um ponto diferente, um bico de acabamento diferente, sim, às vezes tem, mas eu gosto muito de produzir o básico. Peças como essas aqui, ó, que eu vou crochetando e eu não preciso nem olhar, sabe? Eu posso assistir uma série, eu posso assistir um filme, eu posso estar conversando com as pessoas e crochetando, sabe? É esse tipo de coisa que normalmente eu gosto de fazer. Às vezes eu gosto de um desafio, uma receita ali dos pontos bem contadinho, às vezes eu gosto.
mas tem que ser no meu momento, sabe? Então, isso de poder dizer não e saber dizer não, pra tu fazer isso, tu tem que ter um sim muito firme dentro de ti. Tu tem que ter uma certeza do porquê tu tá dizendo não pra pessoa, sabe? Então, às vezes tu pega qualquer coisa, qualquer encomenda que aparece, tu pega porque o teu negócio é vender. O que que tu quer? Vender. O que? Não importa. O que a pessoa quiser de crochê eu faço, sabe? E aí tu vai pegando essas coisas, vai pegando e vai pegando. E no início, eu sei que às vezes, eu falando aqui, pode não parecer pra ti que o que eu tô dizendo é certo. Porque às vezes no início a gente quer testar vários tipos de fio, vários tipos de agulha, vários tipos de crochê, né? Várias receitas, vários nichos dentro do crochê, tá? Porque eu vejo muita gente falando, né, que o crochê ele é um nicho. Gente, não, o crochê não é um nicho. O crochê é uma técnica, tá? Isso de trabalhar com uma agulha, com um gancho na ponta, é uma técnica que se chama crochê. Então, isso aqui é uma técnica. E dentro do crochê nós temos, sim, os nichos. E dentro dos nichos, os subnichos daí, né? Então, por exemplo, moda casa é um nicho. Ah, eu trabalho com moda casa, mas eu trabalho só com mesa posta. É um subnicho dentro da moda casa, entende? Então, tu conseguir identificar, principalmente, tá? Aquilo que tu gosta de fazer e aquilo que tu tem facilidade em fazer, vai te ajudar muito a conseguir dizer não quando a pessoa vier te solicitar fazer uma peça fora daquilo que tu determinou pro teu ateliê, tá? E por que que isso é tão importante? Primeiro, tá? Quando tu determina com o que tu vai trabalhar, isso faz com que tu te torne cada vez mais referência naquele nicho, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa pensa em amigurumi, ela lembra de mim? Não. Por quê? Porque eu não posto amigurumi, eu não falo que eu faço amigurumi, eu não fico mostrando amigurumi, eu não falo de amigurumi. Então, se a pessoa quer um amigurumi, ela não vai pensar em mim. Agora, se a pessoa quer um tapete, ela vai lembrar de quem? De mim. Ah, a pessoa quer um tapete bem trabalhado, ela vai lembrar de mim? Provavelmente não. Aqui na minha cidade, tem pessoas que fazem peças muito mais luxuosas, muito mais trabalhadas e trabalhosas do que as minhas. Então, provavelmente, se a pessoa aqui da minha cidade precisar desse tipo de peça, ela vai já buscar aquela pessoa que é referência dentro daquele nicho. Então, para que tu consiga fixar, né, o nome do teu ateliê, a tua marca, naquilo que tu te propôs a fazer, é bem legal tu estipular em que nicho tu vai trabalhar. E isso contando também, como eu falei, né, com aquilo que tu gosta de fazer, tá? Então, tu gosta de trabalhar com linha fina? Experimenta, vê se tu gosta. Mas, gente, experimenta um, pelo amor de Deus. Não vai experimentar comprando um kit com 20 linhas Anne. Compra uma agulha fininha e testa, experimenta, pra ver se tu gosta. Não, guria, eu não gosto de trabalhar com linha fina. Gente, qual é o sentido de tu divulgar peças de roupa delicadas, feita com linha fina? Não faz sentido nenhum. Porque de repente tu vai fazer uma divulgação bem feita, vai começar a chegar um monte de encomenda de uma coisa que tu nem gosta de fazer. Pelo amor de Deus, a gente já tem a possibilidade de trabalhar com aquilo que a gente ama, que é o crochê. Não tem por que passar raiva fazendo aquilo que a gente ama, não tem por que tornar negativo algo que é positivo, que é trabalhar com o crochê que a gente gosta tanto. Então, escolhe coisas que tu gosta de fazer para divulgar, porque a ideia é estourar de vender, e quando estourar de vender, tu tem que ter vendas de uma peça, ou de um tipo de peça, ou de uma coisa, que se tiver que fazer de manhã até a noite, todo dia, tu vai fazer com alegria, sabe? Claro que vai ter momentos de cansaço, vai ter, todo mundo tem, gente, é normal. Mas não tem aquilo de, ai meu Deus, ter que fazer isso, eu não aguento mais, isso aqui. E agora mesmo, eu tô numa encomenda aqui de 15 tapetes iguais, todos eles no cru, medida padrão, 60 por 40, simples, básico. E, gente, tô fazendo aqui super tranquila, super de boa, porque foi o que eu escolhi pra mim. Foi o que eu escolhi fazer, sabe? Trabalhar com moda casa, mais básica, e o gosto da cliente que foi pedir tudo no cru, e tá tudo certo, estamos aqui trabalhando. Feliz e contente, sabe? E no fim do dia eu fico cansada? É claro que eu fico cansada no fim do dia, porque eu faço aqui o dia inteiro.
Eu digo que a minha pausa é pra ir lavar uma louça. Mentira minha, gente. Louça eu nem lavo aqui em casa. Nem vou mentir no vídeo aqui. Quem lava louça é a Clarinha. Mas, tipo assim, eu faço a pausa pra ir fazer uma comida. Eu faço pausa pra ir lavar uma roupa. Eu faço uma pausa, dou uma lavada no banheiro. E volto aqui pro meu crochêzinho. E eu faço isso o dia todo, todos os dias. E todas as noites eu vou deitar bem cansada à noite. Bem cansada mesmo. Mas eu tô cansada de uma coisa que eu escolhi fazer. E isso faz eu deitar cansada, sim, porém muito agradecida e ansiosa pelo próximo dia, onde novamente eu vou fazer aquilo que me traz alegria, aquilo que eu escolhi para a minha vida. E eu desejo que para ti seja da mesma forma. Então, às vezes, conseguir dizer esse não pro cliente, claro, de uma forma tranquila, né? É muito mais benéfico pra gente do que pegar qualquer coisa que apareça, sabe? Já apareceu encomendas pra mim assim, muito loucas, e eu falei que não. E, gente, não é porque, é aquela tá rica. Gente, não, né? Dá uma olhada aqui na minha realidade. Não estou rica. Mas tem coisas que valem muito mais que dinheiro, sabe? E a gente tem que ter essa noção. Por isso que eu falei sobre ter o sim bem forte dentro da gente, sabe? Tu às vezes vai passar muita raiva pegando uma encomenda, digamos, a pessoa me encomenda um vestido de crochê, tá? Eu não tenho habilidade com modelagem, eu não tenho habilidade com medidas, eu não tenho habilidade com linhas finas, que normalmente é o que se usa para fazer vestidos, e eu acabo pegando essa encomenda, tá? E aí eu vou passar tanta raiva com essa encomenda que ela vai acabar me traumatizando. E esse trauma vai gerar meio que uma aversão a esse tipo de peça. Então, antes que isso aconteça para ti, testa de uma forma mais simples, mais suave, se tu gosta de trabalhar com linha fina, com modelagem, com medidas, entendeu? E se tu tem disposição para isso, porque às vezes tu não vai ter. E aí, quando a cliente vier e te perguntar, tu faz tal coisa, vestido de crochê, tu vai dizer, não, infelizmente eu não trabalho com vestuário, eu não trabalho com roupas, eu trabalho apenas com moda casa, eu trabalho apenas com mesa posta, eu trabalho apenas com roupinha de bebê, sabe? Porque não é porque tu faz roupa que tu tem que fazer todo tipo de roupa. Não é porque tu faz tapete que tu tem que fazer todo modelo de tapete que aparece. Não é assim que funciona. Toma as rédeas do teu negócio, que tu é uma empreendedora, tu tem o meu presa, então quem manda nessa bagaça é tu. Toma as rédeas disso aí e vamos fazer dar certo esse negócio, tá? Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, tenha gostado desse nosso bate-papo aqui. Eu vou deixar aqui na tela sugestões de vídeo pra ti, então clica em cima de alguma delas e bora assistir mais um vídeo aqui do canal. Vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!